Olá, galera do segundo período de enfermagem. O assunto de hoje é um assunto muito interessante e traz assim muita discussão. Com toda certeza vai acender uma discussão e um debate dentro da sala de aula, visto que existem no meio de vocês muitos profissionais já da área da saúde, com formação em técnico ou em outras formações. O assunto de hoje é o fluxo de pessoas e materiais. Quando a gente traz esse assunto para a sala de aula, a gente pensa em vários possíveis fatores de discussão. O material limpo e sujo, eles podem cruzar ou não? Se cruzarem, o que eu, como o enfermeiro local, posso realizar como procedimento para evitar possíveis contaminações daquilo que é considerado limpo para aquilo que é considerado sujo? O cruzamento de pessoas, eles podem acontecer, não pode. A entrada de um paciente com possível trauma, ele pode ser a mesma entrada de um paciente com uma classificação de risco menor. Pessoas internadas e pessoas que estão frequentando a unidade, como que tudo isso funciona, né? Todas essas discussões e todas as dúvidas referentes a esse assunto, eu espero resolver com vocês na aula de hoje. A preocupação com os fluxos hospitalares faz parte da própria história do edifício hospitalar. Por volta do século XVIII, surgiu um novo conceito de hospital chamado de hospital terapêutico. Por que esse novo conceito? Até então, a gente não tinha uma referência hospitalar que tratava a unidade como uma unidade terapêutica, em si uma unidade de exclusão. O hospital, antes desse tempo, era local de pessoas doentes, pessoas loucas, devassos, prostitutas e todas aquelas pessoas que eram consideradas é, pessoas ameaças de contágio ou algum tipo de doença que pudesse ser considerada como algum tipo de maldição espiritual. Desenvolvido por Howard Tannen e citado por alguns documentos de Foucault, esse novo conceito ele surgiu no final do século XVIII. E tantos espaços como fluxos, indicadores que eram trabalhados dentro dos hospitais foram criados a partir desse período. O grande esforço de Howard Tannen em relação a uma montagem de diretrizes direcionadas a projetos hospitalares se baseou naquilo que eles tinham já de experiência. Esses autores condenavam os hospitais em formas de blocos, né? Também condenavam hospitais em formas de cruzes. Outra coisa muito interessante que eles já recomendavam desde este período é essa questão da divisão dos pacientes e das unidades hospitalares por especificidades, porque, segundo eles, cada doença, cada necessidade de patologia era diferente de um paciente para outro, e se isso fosse separado dentro de unidades específicas, seria mais fácil de controlar todo aquele processo de infecção que a gente estuda hoje nas faculdades. Assim, com esses autores, surge um novo conceito, diretrizes, né, direcionadas à estrutura, à organização e à direção dos fluxos dentro de uma unidade hospitalar. Essas diretrizes formuladas por Howard Tannen, elas de fato revolucionaram e criaram um novo conceito, né, uma nova área de estudo dentro do campo da ciência da saúde, direcionaram a criação de vários documentos no sentido de criar diretrizes relacionadas a fluxo, não só de pessoas, quanto também de materiais, e todo esse projeto arquitetônico, que hoje é bem específico quando se trata de unidades de saúde. De lá para cá, então, houve uma grande revolução no sentido das barreiras, da organização das estruturas hospitalares, dos fluxos de pessoas e materiais, e muitos dos conceitos que antes eram trabalhados, que, por exemplo, um material sujo, ele não cruza com o limpo. Pessoas infectadas não cruzam com pessoas não infectadas. Tudo isso veio, de certa forma, caindo por terra. Na RDC, por exemplo, tem uma recomendação
que fala que a melhor forma de prevenção para evitar todo tipo de contaminação dentro de uma unidade hospitalar é você tratar o material na fonte, no local em que esse material é contaminado. E a partir daí ele pode ter cruzamento com materiais limpos, que o risco de contaminação é praticamente nulo. É importante a gente destacar também que, apesar dessa tendência geral de tratar os elementos sujos na fonte para evitar contaminação de elementos limpos, algumas barreiras físicas ainda são recomendadas pela RDC 50 e, notadamente, nas áreas classificadas como áreas críticas, que inclusive foi citado no conteúdo anterior, a unidade do paciente. Quais seriam esses ambientes? Centro cirúrgico e obstétrico, lactários, preparo de alimentação enteral e parenteral, hemodinâmica, o CME, que é o Centro de Material e Esterilização, diluição de quimioterápicos, entre outros. Mesmo tratando os elementos contaminados na fonte e adotando procedimentos que diminuem em grande parte a possibilidade de contaminação, é fundamental adotarmos, de acordo com a especificidade de cada unidade, o estudo dos fluxos. Com base nesse processo histórico citado anteriormente e com as RDCs que direcionam a estrutura hospitalar, surge um novo estudo, que é o estudo dos fluxos hospitalares. E assim nasce, a partir da arquitetura, o processo projetual de uma unidade hospitalar, que começa com a etapa de setorização do hospital. Então, hoje as unidades elas são separadas por setores. E esses setores é distribuído em unidades funcionais e ambientes que constituem a unidade hospitalar. Como exemplo desse tipo de organização e elaboração de um projeto arquitetônico, se a gente pegar, por exemplo, com um hospital geral, a gente tem ele dividido nas seguintes atribuições: o atendimento ambulatorial, atendimento imediato, né, os prontos-socorros, o atendimento em internação, o atendimento, o apoio diagnóstico e terapia, apoio técnico, ensino e pesquisa, apoio administrativo e apoio logístico. Sabemos que cada uma dessas atribuições ela se desenvolve-se em uma ou mais unidades funcionais, né, no hospital, não é especificamente destinado um único tipo de atribuição ou tarefa para cada local ou área dessa unidade hospitalar, e que essa distribuição ela é fundamental para definir os fluxos, evitando o processo de contaminação, consequentemente melhorando os indicadores hospitalares. Assim, a gente pode criar dois conceitos muito interessantes em relação aos fluxos. Os principais tipos que a gente observa na literatura, que a gente encontra na literatura, são os fluxos interfuncionais, que são aqueles que se desenvolvem em diferentes unidades, troca de materiais, troca de paciente, o processo de compra de um laboratório com a chegada desse material para dentro da unidade, e os fluxos intrafuncionais, que são aqueles que ocorrem dentro de uma mesma unidade hospitalar. Em relação aos fluxos interfuncionais, que são aqueles que se desenvolvem em diferentes unidades funcionais, a gente tem como exemplo o fluxo do paciente externo. Vamos pensar naquele paciente que está buscando uma unidade emergencial por conta de algum tipo de necessidade, um acidente, por exemplo. Então, tem um fluxo direcionado para esse tipo de paciente e ele tem que ser observado, descrito pelos enfermeiros da unidade hospitalar. A circulação desse tipo de paciente na unidade, assim como de seus acompanhantes, deve ser restrita a áreas funcionais, onde recebem atendimento, evitando sua passagem pelas circulações brancas, reservada a funcionários e pacientes internados. Então, não há cruzamento entre pacientes externos, que são esses emergenciais, que buscam atendimento ambulatorial ou algum tipo de apoio diagnóstico e terapia, com aqueles pacientes que são internados dentro da unidade. Um outro exemplo de fluxo interfuncional é destinado aos pacientes internos.
que são pacientes em regime de internação dentro da própria unidade, ou quando acompanhados por funcionários acompanhantes, acessam as dependências das unidades funcionais para diagnóstico ou terapia. Outro exemplo de fluxo intrafuncional é o fluxo dos acompanhantes, sendo familiares ou não, de pacientes externos ou internos. Também ao fluxo dos funcionários, então vocês podem ver que não há um conceito destinado somente a fluxo de pessoas internas, que normalmente quando se trata de fluxo, a gente pensa assim, então é o fluxo do paciente internado e dos materiais consumidos dentro das unidades. Não, é um estudo mais abrangente, que estuda o fluxo. Quando se trata, por exemplo, de fluxo de pessoas, a gente pensa em diversas opções. Ainda como exemplo de fluxo interfuncional, a gente tem os funcionários, que pode ser os próprios profissionais de saúde, né, do local, mas também tem o apoio técnico, tem o apoio logístico, e outros que não são pacientes, né, são considerados funcionários da unidade, sendo contratados de forma direta ou terceirizados. A gente pode, por exemplo, precisar de um serviço terceirizado para fazer um conserto em algum equipamento do hospital, um ar-condicionado, por exemplo. Como que seria o fluxo desse profissional dentro da unidade? A gente também tem como exemplo de fluxo interfuncional os insumos, que são constituídos por fluxos de insumos de diversos tipos, que são demandados pelas diversas unidades funcionais do hospital, né? Podendo ser direcionados pelo volume ou importância, como exemplo de alimentos, roupa limpa, material cirúrgico, etc. Tem também, ainda como exemplo de fluxo interfuncional, o material contaminado e resíduos sólidos. A gente vai ver isso com maiores detalhes, mas uma noção desse tipo de fluxo já foi dada pela RDC 50, que foi a primeira unidade de estudos dessa disciplina. Tem também o fluxo dos cadáveres, né? Existem alguns cuidados especiais com a circulação do cadáver, porque seria extremamente constrangedor. Pensa, você na recepção de um hospital, de repente passa uma maca com um morto, e você com aquela intenção, né, de procurar a unidade para se curar para um processo terapêutico, de repente começa a sair gente morta dentro dessa unidade. Então, isso com certeza ia causar um estresse, né, psicológico nessas pessoas, estresse emocional, e, de certa forma, já prejudicaria todo o efeito placebo, o efeito terapêutico, que é o intuito dessas unidades de saúde, né? A gente também tem um tipo de fluxo interfuncional que se difere um pouco da questão do acompanhante, que são os visitantes. É constituído por toda sorte de visitantes que demandam a unidade com o intuito de visitar os pacientes internados. Acompanhante é aquele que passa boa parte do processo de internação do lado do paciente. Algumas unidades aceitam o acompanhante, outras não. Algumas alas, alguns setores do hospital aceitam o acompanhante de forma permanente ou não. O visitante é aquele que tem um horário específico durante o dia, né, definido pela própria unidade hospitalar, para realizar essa visita em um curto espaço de tempo aos internos dessa unidade. Outro exemplo de fluxo que já foi citado anteriormente são os fluxos intrafuncionais, que são os fluxos que ocorrem dentro de uma mesma unidade e pode ser dividido para efeito de avaliação dos dois tipos principais, que são os fluxos contaminados e os fluxos sem risco de contaminação. A avaliação desses fluxos é de fundamental importância para a escolha dos procedimentos e a implantação, quando necessário, de barreiras físicas, que é um conceito que já vem caindo há muito tempo. Por exemplo, a lavanderia de roupas ela é considerada um local de alta contaminação. E ela tem uma sala de recepção, a classificação, a pesagem, a lavagem da roupa suja, um ambiente contaminado que necessita requisitos arquitetônicos como barreira, banheiro, exaustão mecanizada com pressão negativa e assim por diante.
Outro item que faz parte do estudo dos fluxos hospitalares é a questão do acesso. Os acessos que são que existem dentro de uma unidade hospitalar, eles devem ser adequados de forma muito cuidadosa, principalmente em relação à quantidade de acessos. Quanto maior os acessos dentro de uma unidade hospitalar, maior é o cuidado e o controle para evitar aquilo que se espera com esse tipo de conceito dos fluxos hospitalares, que é a questão da organização das pessoas, de todos os processos que existem dentro dessa unidade, e também para evitar possíveis contaminações dentro da unidade. Normalmente, os acessos eles têm uma direção, né? Eles são projetados, e como principais exemplos a gente tem o acesso à internação, ambulatório, apoio diagnóstico e administração. Temos também o acesso ao atendimento imediato, que é conhecido como urgência e emergência. Temos os acessos de funcionários e insumos, que mesmo em hospitais de grande porte a gente pode adotar um único acesso para a entrada de funcionários e de insumos, desde que estejam claramente identificados, né, e direcionados para esses fins de controle. A gente também tem dentro desse item de acessos de funcionários e insumos outros acessos e saídas que podem ser previstos em função do perfil, do porte, da forma em que a unidade está operada. A gente sabe que existem unidades de saúde de pequeno, de médio, de grande porte, então essa lógica ela muda de acordo com o projeto e a arquitetura de cada hospital. Por fim, estudados os fluxos e o acesso dentro do projeto arquitetônico hospitalar, a gente já começa a definir de uma forma bem lógica como que funcionariam os setores de um hospital. Esse processo final do estudo dos fluxos é chamado de setorização. Uma queixa muito comum, por exemplo, de profissionais, principalmente profissionais que trabalham com transporte de internos dentro da própria unidade, é sair de um setor dessa ponta do hospital, partir para uma outra ponta, um local bem distante, às vezes ter que cruzar rampa, o hospital às vezes não é equipado com elevadores, subir e descer andares para realizar um único procedimento com o hospital e depois retornar para aquela unidade, para aquele local onde o paciente está alocado, está internado. Explicitando ainda mais esse exemplo, a gente pode dar como referência o apoio diagnóstico. O apoio diagnóstico ele tem que ocupar uma posição estratégica em relação às unidades de atendimento imediato, ambulatorial e de internação, garantindo um fácil acesso, encurtando o tempo, melhorando a logística, né, desse processo, e proporcionando um tratamento mais eficaz ao paciente, diminuindo o estresse não só do profissional, mas também do paciente, que, na maioria dos casos, não gosta de ficar passeando pelo hospital em cima de uma maca, por exemplo. Ou, às vezes, o paciente tem que até se deslocar com as próprias pernas, né? Isso não é realmente interessante se a gente for pensar de um ponto de vista muito lógico. Não precisa de ser um expert no assunto para entender isso. Terminando, podemos afirmar que sem a compreensão das características dos diferentes fluxos hospitalares, dificilmente a distribuição das unidades funcionais poderá ser feita de forma adequada. Então, esse estudo é essencial para que a gente tenha uma operação logística dentro de uma unidade hospitalar funcionando ativamente e, consequentemente, obedecendo a esses conceitos estudados hoje, a gente também diminui muito, já com base em diversas evidências, o risco de contaminação, que é uma preocupação primordial dentro das unidades hospitalares. Então, recapitulando hoje o nosso estudo, nós, dentro desse conceito de fluxos de pessoas e materiais na unidade hospitalar, fizemos um breve histórico, né, contando como que surgiu isso, com quem que surgiu isso, que é importante a gente lembrar, né, Howard Tannen.
A revolução dos procedimentos, muita coisa mudou desde que a medicina surgiu como ciência, os hospitais surgiram como unidades de internação, a questão não só desse projeto arquitetônico, da estrutura das unidades, como também da realização dos procedimentos, e essa evolução ela vem acontecendo gradativamente, na medida que a ciência vai evoluindo, novos procedimentos substituindo procedimentos anteriores, isso é uma coisa muito natural em todas as ciências. A queda das barreiras físicas, né? Já é direcionado pela RDC 50, que é a melhor forma de prevenção da infecção hospitalar é tratar os elementos contaminados dentro de uma técnica correta, que se isso é obedecido, dificilmente vai acontecer a infecção. O estudo dos fluxos hospitalares, os principais tipos, destacamos os dois principais, né, os interfuncionais, que são realizados em diferentes unidades funcionais, e os intrafuncionais, que são realizados dentro da mesma unidade funcional. O acesso, a definição, né, dos acessos, da quantidade de acesso, e a setorização, a partir da definição do tipo de fluxo e do acesso, a setorização do hospital. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente retira em sala de aula. Tudo de bom e até mais.